Apresentado. É uma alegria poder estar com os irmãos nessa noite, aceitando o convite para pregar aqui. É um privilégio poder retornar a essa igreja. Fico feliz porque as portas continuam abertas na terceira igreja. Vocês estão bem com Jesus? Amém? Então abra sua Bíblia em 1 Pedro, no capítulo de número 1. Aqueles que nos visitam, a brincadeira foi porque eu fiquei todo mês de junho fora, não ministrei nenhum domingo na igreja. Apesar de estar na igreja alguns domingos, não preguei nenhum deles. Então por isso a brincadeira de aceitar o convite para estar aqui com vocês nesta noite. Estamos trabalhando para corrigir esse pequeno detalhe de não estar junto com os irmãos naquelas datas que ainda nos é devida. Amém? Deus abençoe sua vida. 1 Pedro, meus irmãos, capítulo 1, versos 1 e 2. Abra sua Bíblia de papel, ou se você é no aplicativo do celular, acesse o seu celular, mantenha a sua Bíblia aí em mãos. E nós começamos hoje, irmãos, então, a exposição desta carta de Pedro. Nós, nos próximos 12 domingos, estaremos ministrando sobre a carta do apóstolo Pedro. Passado, e nós vamos ver depois essas experiências, quem são as pessoas para quem Pedro está escrevendo. Ele diz: essas experiências que vocês têm passado são verdadeiramente parte da graça de Deus. Permaneçam firmes nesta graça. Então, queridos, não há como nós não glorificar e adorar esse Deus. Não há como nós deixarmos de viver para um Deus que é um Deus de graça, e por meio dessa graça Ele nutre o nosso coração de desta mensagem. O tema desta mensagem que você já decorou: onde há Cristo, há esperança. Amém, queridos? Você tem Jesus na sua vida? Você tem Cristo como teu Senhor e Salvador? Você já entregou totalmente a sua vida a Ele? Você já se rendeu aos seus pés verdadeiramente? Então, se você de fato já tem Cristo no seu coração como teu Senhor, como teu Salvador, você nunca vai viver sem a esperança. Porque nós temos um Deus que é um Deus de esperança. Voltando para o primeiro capítulo de Pedro, meus irmãos, o verso número 1, Pedro ele se apresenta. Para nós, talvez não seja necessário essa apresentação. Ele fala assim: eu, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, escrevo essa carta. Então quem é este Pedro? Você quer trocar de microfone? Você manda, eu obedeço. Som. Oi. Muito bem. Até minha voz ficou melhor, viu? Gostei da troca. Quem é o Pedro que escreve essa carta, meus irmãos? É o Pedro que você já conhece. É o Pedrão. O Pedro nosso de cada dia, um dos primeiros discípulos que foi chamado por Jesus junto com o seu irmão André, aquele que Jesus se aproxima deles, porque o André sabe de Jesus por meio de João, que fala sobre o Cristo, o Messias, e o André então leva Pedro para conhecer a Jesus. Eles têm o primeiro encontro, mas depois o Pedro e o André estão pescando, e Jesus vai até o mar da Galileia e chama eles então para assumir esse compromisso verdadeiro. E os irmãos me permitam aqui a expressão de intimidade, o Pedrão então aceita o convite, ele começa a seguir a Jesus, se torna discípulo, mas é o mesmo Pedro que lança a mão da espada e corta a orelha do Malco, é o mesmo Pedro que no ato de fé caminha sobre as águas, é o mesmo Pedro que promete e jura de pé junto que não ia negar Jesus, mas é o mesmo Pedro que nega Jesus 3 vezes depois, é o mesmo Pedro que tem uma decepção e abandona a igreja. Talvez você não seja o primeiro a deixar a igreja e voltar para algumas velhas práticas antes de você estar na igreja e em Jesus. Você sabia que Pedro, ele deixou a igreja, deu uma caminhada pelo mundo e depois ele se reconciliou com Cristo e voltou para a igreja? Aconteceu isso com Pedro, depois que ele nega Jesus, ele volta a pescar. E aí Jesus então ressuscitado agora vai lá, restaura o Pedro. João capítulo 21, faz aquelas 3 perguntas repetitivas: tu me amas? E Pedro então é restaurado, e Pedro assume a liderança da igreja. Em Atos ele se levanta, prega um sermão e 3.000 pessoas se convertem. É esse Pedro que escreve essa carta.
Um Pedro que foi transformado por esse Cristo. Um Pedro que foi alcançado por esta graça. É este Pedro que escreve este texto. Muitas pessoas dizem que Pedro não poderia escrever a carta porque é um dos melhores textos gregos do Novo Testamento. E a Bíblia diz que Pedro, ele era iletrado. A referência de Atos capítulo 4, verso 13, quando Pedro está pregando, os líderes dizem, mas quem é esse camarada? Um cara iletrado. Mas o termo iletrado em Atos capítulo 4, verso 13, não é analfabeto. Ele não era parte do sinédrio, não era um doutor da lei. Pedro não era alguém da religião formal. Mas nós não podemos olhar para Pedro como um capial, como uma pessoa sem nenhuma instrução. Pedro, ele tinha as suas características e as suas qualidades. Ele foi um dos primeiros líderes da igreja. Ele era um profissional da pesca. E além disso, irmãos, Pedro foi treinado por Jesus durante 3 anos e meio. Então Pedro aprendeu alguma coisa, talvez, com Jesus. Ele então escreve esta carta. E Pedro, ele tem 3 nomes na Bíblia. Ele tem nome de batismo Simão. Depois Jesus vem falar assim, você vai ser o Pedro. Só que o Pedro, ele é também o termo Cefas em aramaico. Então Pedro, ele entra aqui quase que numa crise de identidade, Miriam. Ele é Simão, que é chamado de Pedro, mas ele também é chamado de Cefas em alguns momentos. Então 3 nomes para a mesma pessoa. Mas aqui tem uma coisa importante, irmãos. O Pedro é a representação ou a tipificação do homem transformado, do homem regenerado, do homem que foi alcançado pela graça, do homem que recebeu uma nova identidade. O Simão, o seu nome de batismo, vai representar a sua velha natureza, humana, falha, pecadora. E quando ele é chamado de Simão Pedro, a ideia aqui é interessante porque coabita no mesmo homem essas duas naturezas. Ainda alguns resquícios da velha natureza, velha, pecadora, falha. E aí a gente entende o porquê que o Pedro tem algumas atitudes que ele teve, mas ao mesmo tempo ele é o Pedro, que é a nova identidade, um homem transformado. E isso nos assemelha muito com o Pedro. Você já recebeu Jesus, você é uma nova criatura, você foi transformado por Cristo, mas de vez em quando ainda a velha natureza, ela ressurge. E alguns atos da velha natureza, às vezes nos dominam, porque nós ainda temos essas duas esferas. Nós já fomos transformados, regenerados, temos uma nova identidade, já somos o Pedro, mas o nosso Simão ainda não nos abandonou, porque ele só vai nos deixar no dia da nossa glorificação eterna. Então, o Pedro é esse homem que atende por esses 3 nomes, que tem a sua nova identidade, um novo caráter. Pedro, ele é um apóstolo dos judeus. Paulo é o apóstolo dos gentios. E o Pedro vai escrever aqui a carta justamente para grupos judeus, mas também misturados com gentios, que estavam espalhados. O Pedro, ele foi chamado para apacentar o rebanho. Lá em João capítulo 21. Quando Pedro é restaurado por Jesus, quando Pedro é questionado por Cristo se ele o amava, Jesus então dizia, você me ama? Apacenta os meus rebanhos, cuida dos meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Então Pedro foi chamado por Jesus para pastorear o seu rebanho. E o Pedro assume essa liderança. Ele é um dos apóstolos, o mais mencionado no Novo Testamento. É aquele homem proeminente que, segundo a tradição romana e erroneamente, é atribuído a ele como o primeiro Papa. O fato é que Pedro, ele tem um papel importante, primordial entre os apóstolos. É esse homem que escreve esta carta que nós vamos nos deleitar dela durante os próximos 12 meses. Mas o Pedro não estava sozinho. Lá no capítulo 5, quando ele encerra a carta, que nós já lemos o texto, Pedro, ele faz menção de 2 nomes. Vá para o capítulo 5, verso 12 e 13. Ele diz que escreveu com a ajuda do Silas, ou Silvano, aquele que substituiu João Marcos na segunda viagem missionária. O Silas, ele se torna também um líder na igreja, um grande homem de Deus, e alguns até o chamam de profeta da igreja primitiva. O Silas se torna um grande cooperador do Evangelho e estava aqui auxiliando Pedro nesta carta, a ponto de que alguns teólogos atribuem carta de Pedro a Silas e não ao Pedro por essas questões que já nós mencionamos. Mas o Pedro menciona um outro nome aqui que também é interessante, lá no verso de número
13, no final do verso 13, ele fala do Marcos, meu filho na fé. Provavelmente aquele João Marcos que abandonou Paulo na primeira viagem missionária, com quem Paulo agora vai a segunda com Silas. Então esses dois homens são auxiliares aqui de Pedro, eles são valorizados, eles têm o seu papel na igreja, e Pedro honra esses dois homens com a citação dos seus nomes aqui na Escritura. Pedro então teve uma relação com Silas, Pedro teve uma relação com Marcos, e mesmo Pedro sendo o apóstolo aos judeus, quando Paulo era apóstolo aos gentios, e Paulo faz a viagem com Barnabé, depois Paulo faz viagens com Silas, isso não impediu Pedro de trabalhar com o Marcos e com o Silas. Isso nos ensina, meus irmãos, que nós não devemos ter disputas entre nós. Nós não podemos ter preferências. Não, eu só vou evangelizar se eu sair de dupla com o Charlton, porque se eu for sair de dupla com o Francisco, eu não vou. Nós não podemos ter esses princípios. Nós não podemos falar, não vou servir nesse ministério porque a irmã está naquele ministério. Eu vou só no outro porque lá aquela irmã não está. Irmãos, nós não podemos fazer essas acepções. Nós não podemos deixar de servir por conta de uma situação ou outra. O próprio Paulo, que teve uma disputa com o João Marcos no final da primeira, na metade da primeira viagem missionária. Depois o próprio Paulo diz, olha, traga o João Marcos, porque ele é muito útil para mim. Eles tiveram as suas desavenças, mas se reconciliaram. E nós temos que aprender como igreja, que se temos alguma divergência com alguém, precisamos nos reconciliar, para nós podermos fazer a obra de Deus. De onde Pedro escreve essa carta? Ele fala em 1 Pedro 5,13 que ele estava na Babilônia. Mas não era a Babilônia do Egito, nem a Babilônia de uma outra localidade que eu não me lembro agora. Babilônia aqui não era uma cidade, Babilônia era um título, era uma referência, era um símbolo para Roma, conforme Apocalipse também. Então é muito provável que Pedro estava em Roma, quando ele escreve essa carta, para o ano ali 62, 63, 64, e de Roma ele escreve essa carta, e aí nós entendemos um pouco do contexto do verso 2, para quem ele manda a carta? Para os dispersos. Porque Roma estava numa ascendente perseguição aos cristãos. E ele então escreve essa carta justamente para fortalecer aqueles irmãos que estavam em perseguição, em tribulação. Aliás, você tem passado por alguma tribulação nos últimos dias? Você tem passado por algum perrengue nos últimos tempos? O negócio tem apertado para você em alguma área, então a carta de Pedro é ideal para você. Assim como Pedro escreve para aqueles irmãos, ele escreve para mim também. E para você que não estamos isentos dessas situações. Não era a Babilônia da Mesopotâmia, está aqui no meu esboço, nem a Babilônia do Egito, que haviam duas cidades com esses nomes, mas era uma referência a Roma, onde Pedro é martirizado, segundo a história da igreja cristã. Ele morre em Roma por volta do ano 67. Pedro é esse homem que nos inspira a continuar servindo ao Senhor Jesus Cristo. Pedro é esse homem que tem essa identidade nova, transformada. É esse homem que serviu a Jesus com intensidade em todos os sentidos. É esse homem que escreve essa carta agora para fortalecer os seus irmãos. E nós seguimos então agora no versículo 1 do capítulo 1, vendo para quem é que o Pedro escreve a sua carta. O texto diz: escreva esta carta aos escolhidos que vivem como estrangeiros nas províncias do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, hoje a Turquia. Esses cristãos, provavelmente eles não eram oriundos dessas cidades. Eles eram oriundos de outras cidades, muitos provavelmente talvez até de Roma. Por que eles estavam então nessa condição de peregrino, de estrangeiro, de forasteiro, turistando? Por causa da perseguição. Para que eles não morressem, eles saíram do lugar da perseguição para lugares onde eles pudessem ter um pouco de segurança. A carta de Pedro não é uma carta destinada a uma igreja ou a uma pessoa. É conhecida como uma carta geral para várias pessoas, várias igrejas em vários lugares. Quem está aqui conosco nessa noite que não é de Foz do Iguaçu? Levanta a mão. Você não é oriundo, você não nasceu, você não é
Como é que fala? Iguaçu? Ufa! Mais alto, quem não é de Foz do Iguaçu? Aí tem um monte de gente que é peregrino. Tem um monte de gente que é, segundo o Pedro está dizendo aqui, estrangeiro. Você veio de um outro lugar, você veio até de outro país. Você está fora da sua terra, fora da sua cidade natal. Ô, saudade do Ceará, né, Francisco? Saudade do Ceará, Francisco? Mais ou menos. Um pouquinho menos agora, o pai veio, né? Matar um pouquinho da saudade. Estourou a cota dos carioca. Irmãos, os receptores dessa carta são esses crentes, são crentes, tá? São crentes que tiveram que sair das suas casas, sair das suas cidades, abandonar aquilo que eles construíram, talvez uma vida toda, para não morrer. Ah, pastor, mas em morrer por Jesus não é nobre? Sim, é nobre, mas existem situações que você morre por Jesus e situações que você foge para não morrer por Jesus. Então, cada um vive esta realidade. Eram pessoas que viviam temporariamente em um lugar, iam para outros lugares, eles viviam nesse ciclo. Lembra em Atos capítulo 8, quando começa a perseguição? Os membros, as pessoas de Jerusalém, eles saem, vão para a Judéia, vão para Samaria, fica só os apóstolos de Jerusalém, e esta é a realidade. A perseguição levava eles a sair do lugar onde eles estavam, ir para outro lugar, e assim então eles não eram cidadãos daquela terra, mas eles eram cidadãos dos céus. Amém? Por serem estrangeiros espirituais, os cristãos eram vistos como estranho. 1 Pedro capítulo 4, verso 4. Os valores deles eram valores diferentes. Então eles chegavam num lugar com atitude, com cultura diferente, eles eram tidos por estranho por aquelas pessoas. E por conta dessa estranheza é que vinha muitas vezes a perseguição. E então eles tinham que sair dos seus lugares e ir para outros lugares. O termo diáspora, dispersão, normalmente é usado para os judeus fora da Palestina, é usado por Pedro para descrever cristãos espalhados, tanto judeus como gentios, como indicam várias passagens da carta do apóstolo Pedro. Eles estavam espalhados nessas 5 regiões, Pedro destaca aqui. A Ásia Menor, a Bitínia, são 5 regiões, atual Turquia, viviam nessas regiões, provavelmente lá desde o Pentecostes. Nesse trânsito, vivendo não numa única localidade, mas vivendo conforme Deus lhes dava a sua graça. E é por isso que nós entendemos o porquê do tema da carta do apóstolo Paulo, voltado para a graça. Porque aqueles irmãos perseguidos, que saíam das suas cidades, abandonavam tudo, iam para outros lugares, eles precisavam da graça de Deus. É fácil você sair do lugar onde você construiu toda uma vida, sair sem nada, ir para outro lugar e recomeçar? Nós temos hoje essa realidade, irmãos, ucranianos que tiveram que sair de casa da noite para o dia. Nós tivemos lá palestinos que por conta da guerra lá, com Israel, tiveram que sair dos seus lugares. Quantas ondas de migrações, venezuelanos, haitianos, quantas pessoas que abandonam, em alguns desses casos não pela fé, mas por questões políticas e econômicas. O fato é que sair do seu ambiente não deve ser muito fácil. Por isso precisa da graça de Deus. E esses irmãos recebem esta carta como um alento de Deus para as suas vidas. A situação em Roma não estava muito legal. Você aprendeu lá na história, na sua escola, nas aulas de geografia e história, que o Nero, ele botou fogo em Roma? Você aprendeu isso lá na escola? Aprendeu? E você sabe em quem ele botou a culpa por causa do incêndio de Roma? Nos cristãos. A história nos fala isso. É muito provável que o Nero tenha botado fogo em Roma, acusado os cristãos para poder persegui-los e prendê-los e matá-los. A perseguição aumentou muito na época de Nero e por isso que esses irmãos fogem. E eles então agora recebem esta carta como o alento da graça de Deus para os seus corações. Você talvez não seja um peregrino nessa condição. Você talvez não esteja fugindo por conta da sua fé. Pode ser que você não esteja sendo perseguido a ponto de morrer por declarar a sua fé em Jesus. Mas eu creio que você também passa por algumas situações
onde você precisa da graça, da bondade e da misericórdia do nosso Deus. Amém, queridos? E o último destaque que eu faço nesse começo, chegando ao verso 2, é onde Pedro ele trata a questão teológica da sua carta. Quase sempre as cartas elas têm uma porção teológica no começo e uma aplicação no final. Pedro mistura um pouquinho aqui a questão teológica com as aplicações, mas o verso 2 ele aponta para essa questão central da teologia da carta de Pedro. Ele se apresenta no verso 1, ele apresenta os seus leitores ainda, e no verso 2 ele fala assim: Deus o Pai, ele fala o Espírito e ele fala Jesus Cristo. Quem são esses três? É a Trindade, é o Pai, é o Filho e é o Espírito. A Trindade que age em nosso benefício. Qual é a atribuição de cada um? Pedro diz: Deus o Pai conhecia de antemão e os escolheu. Você é conhecido por Deus. Você não é estranho, desconhecido para o Senhor. Ele sabe o que está no seu coração agora. Ele sabe o que você está pensando agora. Ele sabe o que está afligindo o seu coração, que você vai ter que viver e enfrentar essa semana. Ele sabe das lágrimas que você derramou em oculto nessa semana que passou, porque Deus o Pai conhece, é o que Pedro está dizendo, os conhecia de antemão. E pela Bíblia nós sabemos que Deus nos conhece até mesmo antes de nós nascermos. O salmista disse que quando ele estava sendo gerado no ventre da mãe, Deus já conhecia. A Bíblia diz que antes de a palavra sair dos nossos lábios, Deus já conhece quando essa palavra está sendo gestada no nosso coração. Eu não sei se o fato de Deus te conhecer te traz paz ou te traz temor. Eu não sei se o fato de Deus te conhecer, isso para você é algo bom, tranquilo, agradável. Eu conheço o meu Deus me conhece, então eu estou tranquilo nos braços do meu Pai, eu estou sossegado, fico em paz porque o meu Pai me conhece. Ou talvez você possa dizer: Deus me conhece, bicho, estou perdido, estou lascado. O fato de Deus te conhecer, que sentimento traz para o seu coração? Independente desse sentimento, o fato é que Deus te conhece. Depois o Pedro diz assim: o Espírito santificou. Então o Pai nos conhece, o Pai nos chama, o Pai nos escolhe. O Espírito, depois da ação de Jesus, que ele fala no final, pela purificação do seu sangue, o sangue de Jesus, então o Pai te conhece. Sabia que você e eu, nós somos pecadores. E sendo pecadores, nós vamos para o inferno, longe dele. E por Deus nos conhecer como pecadores e que se morrermos sem Jesus vamos para o inferno, o que Deus o Pai fez? Mandou o seu Filho. Mandou Jesus Cristo, que morreu na cruz, derramou o seu sangue para a purificação, como Pedro está dizendo. Então agora o Filho morreu, Jesus deu a sua vida por mim. Se eu recebo a Jesus como meu Salvador, Pedro diz que o Espírito Santo, ele faz o quê? Ele purifica, ele santifica. Agora então, salvo, remido pelo sangue de Cristo, o Espírito me leva a uma caminhada de santificação, de aperfeiçoamento. Graça de Deus sobre as nossas vidas. A Trindade agindo em nosso favor. O Deus Pai nos conhece. O Filho morreu por nós na cruz. E o Espírito Santo agora continua a boa obra nos santificando. Que bênção, meus irmãos. Que dádiva. Nós podemos ter o Pai, o Filho e o Espírito agindo em nosso favor, em nosso benefício. E nós possamos usufruir desta graça. E ele termina a saudação introdutória dizendo que vocês tenham cada vez mais graça e paz. Aqueles irmãos dispersos, sendo perseguidos, abandonando sua casa, fugindo para não morrer, eles precisavam saber que Deus os conhecia, o Deus que os salvou, o Deus que os santificava, era o Deus que lhes traria, em meio a toda aquela tribulação, graça e paz. Independente da tribulação que você está vivendo, independente da situação que você está vivendo, independente do mar revolto que você está passando, uma coisa a Bíblia nos garante: você pode encontrar paz. Você pode encontrar graça sobre a sua vida através do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você não precisa sofrer sozinho, você não precisa padecer sozinho, você não precisa ficar angustiado, desesperado,
porque há um Deus sobre as nossas vidas. A mensagem de Pedro, e aqui eu vou encerrando já a minha mensagem, é uma mensagem de encorajamento. Capítulo 5, verso 12, que nós já lemos. Escrevi e enviei esta breve carta com a ajuda do Silas, que nós já mencionamos, a quem lhes recomendo como irmão fiel. Meu objetivo ao escrever é encorajá-los. Deus, preocupado com a sua condição hoje, 6 de julho de 2025, Deus conhecendo o seu coração, Deus conhecendo a sua necessidade, a sua realidade, Ele hoje entrega esta carta a você, entrega esse texto a você, para que você possa ter, nas palavras de Pedro, encorajamento. Mas Pedro, ele aprofunda, o tema do sofrimento está presente ao longo da epístola. Eram crentes que estavam sofrendo, fruto da perseguição, da diáspora, de viver longe das suas casas, sofrendo a iminência de uma nova perseguição, de serem mortos. Pedro assegura que o sofrimento dos cristãos será transformado em glória, como aconteceu com Cristo. E agora eu preciso ouvir um amém de vocês. Eu vou repetir a frase. Pedro assegura que o sofrimento dos cristãos será transformado em glória, como aconteceu com Cristo. Amém. Todo o sofrimento de Cristo, na cruz, antes da cruz, tudo que ele viveu se transformou em glória. E você se pergunta: Deus, por que eu estou sofrendo? Eu não sei por que você sofre. Eu não sei nem por que eu sofro. Mas uma coisa eu posso afirmar: o sofrimento que nós vivemos aqui hoje, ele será transformado em glória na eternidade. Então não deixe o sofrimento te abater, parar a sua fé, desanimar você. Continue se erguendo ao Senhor. Pedro é chamado então o apóstolo da esperança. E você pode encontrar esperança nas Escrituras, na palavra de Deus. Os cristãos têm uma viva esperança, como ele diz lá no capítulo 1, verso 3. A viva esperança que nos acolhe. Essa viva esperança, segundo Pedro, nos ajuda a manter o foco na graça futura e esperar firmemente pela volta de Jesus. Aliás, irmãos, será que nós ainda aguardamos a volta de Jesus? Será que essa ideia da volta de Jesus para redimir a sua igreja, para nos levar até o céu ou trazer o céu para cá, será que essa expectativa da volta de Jesus ainda faz parte da nossa vida? Ou nós já esquecemos esse negócio de volta de Jesus? É coisa que não vai acontecer. Muitos cristãos estão tão acostumados com esse mundo, com essa vida aqui nesse mundo, que já não anseiam mais a volta de Jesus. Talvez por isso um pouquinho de sofrimento para nós é bom, para a gente reavivar aquela expectativa da volta de Jesus. A gente passa por tribulação, por angústia, por luta, por dor, a gente passa por tantas situações, e aí o que a gente faz então nessa hora em que a gente está ali sendo espremido, apertado pela tribulação? Qual que é a nossa oração? Volta, Jesus. Volta, Senhor. Eu não aguento mais, eu já estou cansado, eu já perdi as forças, então volta, Senhor Jesus. Pedro fala da viva esperança para ajudar aqueles irmãos a manter o foco na graça de Jesus na sua volta. Essa esperança deve ser defendida e vivida com confiança, mesmo em tempos de dificuldade. Não podemos deixar que as dificuldades apaguem a esperança do nosso coração. O sofrimento por si só não glorifica a Deus, tá? Não entenda isso. Eu preciso sofrer, eu preciso padecer, eu preciso me martirizar, eu preciso me sacrificar para que eu possa glorificar a Deus. Não. O sofrimento por si só não glorifica a Deus. É preciso depender da graça divina para que a dor traga frutos espirituais. O sofrimento só vale a pena se de fato nós estivermos debaixo da graça de Deus. Porque tem tanta gente que sofre e não glorifica a Deus. Por que sofre e não glorifica a Deus? Porque não está debaixo da sua graça. Pedro enfatiza que a graça de Deus é a verdadeira e que ela vai dar aos cristãos a força necessária para permanecer firmes. Então, graça é um termo que a gente vai ver em toda a carta de Pedro. Em todos os domingos você vai ver aí um nuance da graça do Senhor Jesus Cristo para cada um de nós.
O tema principal da carta, o sofrimento, graça e glória, estão interligados para formar uma mensagem poderosa de encorajamento. Essa união é sintetizada em 1 Pedro 5, versículo 10, que diz assim: Deus, em toda a sua graça, os chamou para participarem da sua glória eterna por meio de Jesus Cristo. Assim, depois de tiverem sofrido um pouco de tempo, Ele os restaurará e os sustentará, os fortalecerá e os colocará sobre o firme alicerce. Querido, esperança cristã não é ilusão. A esperança cristã não é um desejo vago. A esperança cristã é a confirmação da promessa de Deus sobre as nossas vidas. A esperança cristã é a certeza firme nas promessas de Deus, diferente da visão de mundo que muitas pessoas têm. Nós vivemos a partir da esperança. Israel havia nele uma esperança. Deus é chamado em Jeremias 14:8 a esperança de Israel. Quem é a nossa esperança? Jesus Cristo. Ele é a sua esperança. Você pode ficar de pé? Eu quero, antes de encerrar, convidar você a de pé agora, diante de Deus, fechar os seus olhos, porque eu quero fazer algumas considerações finais. E para essas considerações eu preciso que você agora esteja diante de Deus em atitude de oração. Enquanto eu faço essas reflexões finais, eu preciso que você agora se apresente a Deus. Por que fechar os seus olhos? Para que você não se distraia com nada à sua volta. Se você puder me dar mais alguns poucos minutinhos do seu tempo, eu quero finalizar desta forma. Enquanto nós ouvimos apenas o teclado aqui ao fundo, e você está aí já em oração perante Deus, apresentando a sua vida, eu quero fazer essas considerações finais nesta noite. A primeira delas é que Deus usa pessoas comuns. Deus usa eu e você, como usou Pedro, para realizar grandes propósitos. Deus está te chamando, como chamou Pedro, para um propósito, para uma missão. Mesmo com as suas falhas, mesmo com as suas limitações, quando nós nos rendemos a Cristo, Ele nos transforma e nos capacita. A sua natureza antiga, o Simão, vai dar lugar a uma nova natureza, ao Pedro. E Deus vai te dar graça para você cumprir o seu chamado. Assim como Pedro foi restaurado depois que ele negou a Jesus, como ele foi encorajado, ele foi usado poderosamente, nós também podemos ser instrumentos de encorajamento e fé para outras pessoas. Talvez você que está aqui nessa noite está longe da igreja, longe de Jesus. Por algum motivo você virou as suas costas para Ele, como Pedro fez depois da crucificação, quando ele nega Jesus. Mas o Senhor nessa noite vem até você e pergunta: você me ama? Eu ainda amo você. A fidelidade ao chamado, a cooperação entre irmãos, o encorajamento que nós trazemos uns para os outros, se tornam marcas para nós vivermos hoje na presença de Jesus. Deus quer usar você, querido. Você que é membro desta igreja, você que está chegando aqui no nosso meio, deixa Deus usar a sua vida, como Ele usou a vida de Pedro. Pedro improvável, um Pedro impulsivo, um Pedro apressado, atrapalhado, mas Deus usou a vida daquele homem. Como os cristãos da Ásia Menor,
nós também somos forasteiros nesse mundo. Querido, você não vive nesse mundo. A sua casa não é aqui. O seu descanso não é aqui. O teu foco não está aqui. Teu coração não deve estar aqui. Eu e você somos forasteiros, estrangeiros, peregrinos no mundo. A nossa pátria é celestial, meu irmão. A sua pátria é celestial. Por isso que o pouco sofrimento nesse mundo não é nada comparado diante da eternidade que estaremos na nossa casa. Os nossos valores, a nossa fé nos tornam diferentes dos nossos vizinhos. A sua fé, os seus valores tornam você diferente dos seus colegas de trabalho, dos seus sócios. A sua fé, o seu valor torna você diferente dos seus colegas de faculdade. E isso pode atrair oportunidades para testemunhar, mas também pode trazer oposição. E aí precisamos tomar uma decisão. Ficamos reclusos, em segredo para não ter oposição, não falamos de Jesus, não confessamos a Cristo, não convidamos para a igreja, não professamos a nossa fé, porque se eu assim fizer, vou ser perseguido na minha universidade, na minha faculdade, no meu trabalho, no meu bairro, na minha cidade, na minha família. Mas ao mesmo tempo que nós não professamos a fé para não sermos perseguidos, nós perdemos a oportunidade de testemunhar. Mesmo dispersos e enfrentando sofrimento, somos chamados a perseverar com esperança, sabendo que o nosso sofrimento por Cristo será recompensado com glória. Querido, lá no céu existe um lugar reservado para você, com glória, graça, favor. Essa vida aqui é tão passageira, vai terminar tão rápido. Quando você menos perceber, você já deixou esse mundo. Não se apegue a esse mundo. Em tempos de pressão, de perseguição, devemos manter a nossa identidade firme em Cristo, viver de forma que o mundo veja a nossa fé em ação. O sofrimento faz parte da nossa jornada cristã. Se você é cristão e não está sofrendo por Cristo, alguma coisa não está encaixando. Porque ser cristão é sofrer de alguma forma. O sofrimento faz parte da nossa jornada, mas ele só produz frutos espirituais quando enfrentamos com dependência de Deus, debaixo da sua graça. O sofrimento forja você, o sofrimento amadurece você, o sofrimento te torna mais forte. Então, em lugar de escapar da dor a qualquer custo, nós somos chamados a permanecer firmes na graça de Deus. Não fuja, não escape, não abandone. Não deixe, não vire as costas. Permaneça firme, confiando que Deus vai usar até os momentos mais difíceis. Deus vai usar até mesmo a dor mais aguda do seu coração. Deus vai usar a maior tribulação e provação que você está vivendo para moldar você, para glorificar o nome de Jesus. Talvez aqui esteja uma resposta do porquê que nós sofremos, para que sejamos moldados ao caráter de Cristo. A graça nos salvou, é a mesma graça que nos sustenta, e tudo que começa com graça vai terminar em glória. A esperança cristã não é um sentimento vago, vazio, mas é uma certeza firme nas promessas de Deus. A esperança nos capacita a enfrentar a vida com coragem, testemunhar com ousadia e servir com fidelidade. Nós temos testemunhados com ousadia? Nós temos aberto os nossos lábios, as nossas vozes para falar do nome de Jesus com ousadia, com intrepidez, conforme a promessa de Atos 1:8. Temos servido com fidelidade a Deus através da nossa igreja, colocando os nossos dons e talentos à sua disposição. Queridos, em um mundo que vive no desespero e na incerteza, a nossa esperança viva está em Cristo. Que você possa colocar a sua vida nas mãos desse Cristo. Pai, recebe-nos nesta noite, que a sua palavra seja bálsamo ao nosso coração, que a tua graça, que a esperança jamais nos deixe, que a nossa fé permaneça firme em Cristo. Assim nós oramos no bendito nome de Jesus. Amém e graças a Deus.